Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Quem fala é o Thiago Neves e hoje eu quero abordar um tópico específico aí de Estatuto dos Funcionários Públicos de Santo André para você que fará a prova aí para a Guarda Municipal de Santo André, tá certo? São poucos artigos, mas é algo que pode ser cobrado na sua prova, tendo em vista que os conhecimentos específicos têm um peso muito grande na sua prova, tá certo? Vamos lá, vamos falar sobre deveres, proibições e responsabilidades. E dos deveres, nesse capítulo primeiro, começamos aí com o artigo 161, que fala assim: são deveres do funcionário ser assíduo, ter pontualidade, discrição, urbanidade, lealdade às instituições constitucionais e administrativas, observância das normas legais e regulamentares, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Vamos lá. Assiduidade. Eu coloquei mais objetivamente possível. Ser assíduo, pessoal, é não faltar no serviço, por exemplo, de forma injustificada. Nesse caso, é um prejuízo muito grande para o serviço público, tá? Você faltar no serviço porque a coletividade necessita de bom atendimento. Além do mais, se tratando, por exemplo, de guarda municipal, que tem também um regime de trabalho específico, que é o regime de plantão, imagina que você falte no seu plantão, vai sobrecarregar a sua equipe, o serviço não vai ser prestado de forma digna e quem sofre aí é a coletividade e o serviço público, tá certo? Pontualidade. Pontualidade significa chegar no horário certo, cumprir com a sua jornada, estipulada ali no seu contrato. E nesse caso aí, gente, você vai verificar o horário ali dentro da formação da sua equipe ali, o regime de plantão, quantas horas você irá trabalhar. Isso daí é estipulado por regulamento interno, certo? E vamos lá. Discrição. Discrição, evitar compartilhar assuntos da repartição pública, por exemplo, né? Ou também se comportar de forma que você possa colocar em risco a sua atividade como funcionário público e também como guarda municipal. Você precisa ser discreto, tá certo? Urbanidade é tratar as pessoas com respeito, polidez, educação, né? Porque você será um servidor público e, acima de todas as coisas, você está ali fazendo uma atividade pública e prestando serviço à coletividade. É como se você estivesse prestando um serviço para você mesmo, que você é a coletividade, a sua família faz parte da coletividade. Então, nós devemos prestar um serviço com bastante urbanidade. Lealdade às instituições constitucionais e administrativas. Então, você precisa respeitar todas as instituições estaduais, municipais, federais e agir com maior presteza nas respostas aí de ofício, por exemplo, e também você tratar com muito respeito os outros colegas. Observância das normas legais e regulamentares. Você precisa estar em dia com conhecimento dentro das suas atribuições das legislações referentes ao seu trabalho, ao serviço público municipal, tá certo? E as leis também, né, gente? Inciso 7, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, nesse caso, pessoal, você deve obediência, né? Que aquele é o dever hierárquico, né, ao seu superior. Porém, se o superior tiver com patifaria ali, quiser fazer alguma coisa errada e colocar você no meio, você precisa denunciá-lo a um superior maior ali na escala de hierarquia. Então, nesse caso, se você obedecer essas ordens aí, você pode ser responsabilizado junto com ele, né? Nesse contexto, a Vunesp, que é a sua banca, costuma às vezes fazer um trocadilho aí, colocar inclusive manifestamente legais, então você não pode cair nessa, tá certo? Continuando aqui nos incisos, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do cargo. É aquilo que nós estávamos falando. Se tiver alguma coisa errada, irregular, aí na atribuição do cargo, cometido por um amigo, aí um colega, um outro superior, você precisa, para que você não incorra em responsabilidades, você precisa dar ciência ali
é para quem é de direito. Não quer dizer que é um dedo duro nem nada, porque às vezes cometimento de uma falta por outro colega aí ou outra pessoa no serviço público compromete até mesmo o seu serviço. Nono, zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. Aí o cara pega uma resma ali de folha de sulfite, né, um pacote de folha de sulfite e fica fazendo aviãozinho na repartição pública. O que acontece? Que o lá é da coletividade, é de todo mundo, né, de toda a população, e você precisa agir com economia, né, com cautela, conservação de materiais. 10º, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. Por exemplo, nasceu um filho, você precisa ali apresentar a certidão de nascimento para a RH, né? Sempre manter ali suas declarações em dia, tá? O servidor público, ele precisa, inclusive, né, quando declarar imposto de renda, mandar uma cópia ali da declaração para o RH, tá? O assentamento individual significa o prontuário funcional junto ao RH, que deverá estar sempre atualizado. Por exemplo, que tem filho, sempre deixar atualizada a declaração de dependentes e sempre informar novos endereços quando modificado, porque a repartição precisa saber onde você está. Às vezes um telefone você precisa sempre deixar atualizado. Às vezes você está no plantão, às vezes você está de sobreaviso, não é seu plantão, mas a equipe precisa te encontrar, né? 11. Sugerir providências tendentes à melhoria dos serviços municipais. Não é cada um por si, Deus por todos, né? Se algo precisa ser modificado, mudado, melhorado, você pode sugerir essas providências, tá? Frequentar cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento de especialização ou para fins de readaptação. Nesse caso, geralmente, quando as guardas têm ali, por exemplo, algumas carreiras bem definidas, às vezes o curso de aperfeiçoamento faz parte de requisitos ali para que você possa ser promovido. Isso é louvável porque um servidor público bem preparado, com aperfeiçoamento, reciclagem, ele vai prestar um bom serviço, tá? E para fins de readaptação, quer dizer o quê? Imagina que o funcionário, aconteceu uma enfermidade, que ele chegou a ficar muito tempo afastado e ele precisa ser readaptado à sua rotina de trabalho. Porém, ele não vai voltar. Vamos dar um exemplo bem prático ali, o servidor público ali, o guarda municipal, num acidente automobilístico, por exemplo, teve uma perna amputada, por exemplo. Aí ele ficou afastado algum tempo, na hora de voltar para o serviço público, ele vai voltar numa atividade condizente com as suas limitações, então ele foi readaptado, tá certo? Esse daí é um exemplo clássico de readaptação. 13. Manter espírito de cooperação e solidariedade com os companheiros de trabalho. Isso aqui é o mínimo, né, gente? Aí você chega numa repartição, sempre tem um intrigueiro, né? Aquele que fica com leve trás, aquela pessoa que não tem nenhum espírito de cooperação. Mas você precisa relevar e fazer a tua parte. Próximo, amparar a família, tendo em vista os princípios constitucionais. Isso aqui faz parte da dignidade de qualquer pessoa, né? Isso aqui é inerente à boa ética, aos bons costumes. 15. Concluir inquérito administrativo dentro do prazo. Então, nesse caso, é quem está na atribuição ali de tocar aquele inquérito administrativo que está na incumbência ali, de dar sequência ao inquérito administrativo. Geralmente, é aquele funcionário que faz parte da comissão processante, né, num processo administrativo. Então, não é para todos os funcionários, só aqueles que cuidam de inquérito administrativo. Atender prontamente as requisições para a defesa da Fazenda Municipal. Fazenda Municipal é o órgão tributário municipal, tá certo? Então, como é geral isso aqui, para todos os funcionários públicos ali do município de Santo André, imagina que você trabalha numa repartição pública ali, que a Fazenda Pública, ela pede ali, por exemplo, alguns extratos ali, alguns endereços para você, para que o fisco possa atender bem ali os preceitos
constitucionais, o fisco pode trabalhar ali com muito empenho, com muita presteza e precisa requisitar alguns documentos às outras repartições. As outras repartições têm que atender prontamente o fisco, tá certo? Porque o orçamento municipal gira em torno de arrecadar impostos. Então, se você tiver uma deficiência na arrecadação de impostos, o orçamento municipal pode padecer. Atender prontamente à expedição de certidões requeridas para a defesa de direito. Isso aqui você vai ver ali no artigo 5º da Constituição Federal, que é uma das garantias constitucionais inerente à cidadania, que é o direito de petição e direito também de obter certidões frente aos órgãos públicos aí, né, junto aos órgãos públicos, tá certo? Parágrafo único. Os deveres fixados neste artigo não excluem outros que, de ordem geral ou especial, se relacionem com determinados cargos ou funções e que sejam estabelecidos pelos regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Então, esse aqui é um grande exemplo. Por exemplo, o seu cargo aí de guarda municipal tem regulamento próprio, tem estatuto municipal próprio, então você precisa atender tanto essa parte de deveres aqui do Estatuto Geral aqui, dos funcionários públicos do município de Santo André, como também os referentes ao seu próprio cargo, tá certo? Tanto no tópico anterior que nós vimos agora, como o próximo, tenta fazer uma leitura bem detalhada várias vezes, tá? Dentro do nosso material que a gente vai elaborar, já estou dando spoiler aqui para vocês, eu vou deixar até na descrição desse vídeo aqui um link para você já se cadastrar. Eu vou fazer um vade-mecum esquematizado, com questões, com abordagem super direta, para você mesmo gabaritar a parte de conhecimentos específicos, tá certo? E dentro desse material, a gente tem a planilha de estudo. E a planilha de estudo é um ciclo de leitura da própria lei. Você vai fazer o ciclo de leitura da própria lei, mas também com esse material esquematizado também, que você vai gabaritar. Então, decore uns preceitos, a gente vai trazer tudo isso aqui detalhado, quem depois adquirir o material específico. Agora vamos falar de acumulação de cargo público. A gente sabe que o artigo 37 da Constituição, 41, a gente vê que ali da administração pública tem um regramento específico constitucional. E aqui, fazendo a reprodução obrigatória de alguns preceitos da Constituição, fala sobre proibição de cargo público, tá? Você não pode fazer acumulação de cargo público, a não ser que seja em casos específicos. Só que aqui o Estatuto dos Funcionários Públicos de Santo André restringiu também um pouco mais essa possibilidade de acumulação de cargo, tá certo? É vedada a acumulação de quaisquer cargos. Será permitida a acumulação nos casos. Aqui, então nesse caso, é vedada a acumulação de cargos públicos. Porém, é permitida a acumulação nos seguintes casos. Inciso 1º, de cargo de magistério, que é o professor secundário superior, com de juiz. Por exemplo, o juiz, ele é formado ali em letras e quer dar aula, por exemplo, no município ali de Santo André, ele pode acumular os 2 cargos públicos. Inciso 2º, de 2 cargos de magistério ou destes, que é o cargo de magistério, com outro técnico ou científico. Então pode ser 2 cargos de professor, com 1 cargo de professor, com outro nível técnico ou científico, contando que, em qualquer dos casos, haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Aqui, ao meu ver, essa lei aqui, a lei específica aqui do município, ela atenta um pouco contra a jurisprudência, contra os julgados dos tribunais, referente a essa parte de que haja correlação de matérias, que é uma coisa muito subjetiva que não tem muito a ver. Mas se cair na sua prova, de acordo com o estatuto, é isso aqui que você vai decorar. Você precisa acertar a pergunta na prova. 163.
O funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva. Por exemplo, você tem um cargo em comissão, né, um cargo de confiança, você não pode exercer dois, né? Ou participar de um órgão de deliberação coletiva, por exemplo, dentro de uma cúpula ali administrativa de um órgão ali que tem a deliberação de julgar, de acolher processos administrativos, por exemplo, você não pode fazer parte de duas composições dessas, tá? 164. Salvo o caso de aposentadoria por invalidez, é permitido ao funcionário aposentado exercer cargo em comissão e participar de órgão de deliberação coletiva, desde que seja julgado apto em inspeção de saúde que precederá sua posse e respeitado o disposto no artigo anterior. O artigo anterior é autoexplicativo, né? Não precisa muitas dilações. E o artigo 165. Não se compreendem na proibição de acumular, nem estão sujeitas a qualquer limites, a percepção conjunta de pensões civis ou militares, a percepção de pensões com vencimentos, remuneração ou salário, a percepção de pensões com proventos de disponibilidade, aposentadoria ou reforma. Então, pessoal, a pessoa recebe uma pensão ali, ou é do marido que faleceu, ou outro tipo de pensão, não entra dentro da proibição de acumular essa pensão que você tem com outros vencimentos, tá certo? Vamos lá. 166. Verificada em processo administrativo a acumulação proibida e provada boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos. Por exemplo, se é um caso de proibição ali de acumulação e o funcionário acaba acumulando, tá? Se ele provar que houve boa-fé no caso, ele poderá optar por um dos cargos, tá certo? Mas não poderá ficar com os dois. Isso no caso de ele estar acumulando cargos na forma da proibição, tá certo? Nos casos de proibição. Parágrafo único. Provada a má-fé, perderá o cargo municipal, restituindo os vencimentos ou remuneração que houver percebido indevidamente. Então, o Estatuto do Funcionário Público aqui pesa muito nessa parte. Então, nós falamos ali dos deveres, agora das proibições. Não vamos confundir, tá certo? Então, dos deveres é aquilo que o funcionário público deverá fazer, das proibições quer dizer o quê? O que ele não deverá fazer. Ao funcionário é proibido, conforme o artigo 167, referir-se de modo depreciativo a informações, parecer ou despachos às autoridades e a atos da administração pública no município, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-lo do ponto de vista doutrinária ou da organização do serviço. Por exemplo, você não pode, de forma direta, dentro ali dos seus despachos, do seu ofício interno, documento oficial ali da administração pública, né, ofender ali de forma depreciativa ali as autoridades, tá certo? Só que, por exemplo, você faz parte de uma coluna de um jornal que é aclamado pela crítica aí, o Folha de São Paulo, outro jornal, qualquer um aí, é o primeiro que vem na minha cabeça, tá? Uma coluna de um blog de internet, coisa e tal, que tem aí esse cunho doutrinário, científico, não tem problema nenhum, tá? Só que você não pode, é lógico, cometer outro crime, um crime de injúria, calúnia, difamação, porque também a internet não é terra de ninguém, né, gente? 2. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, bem que você vai estudar ali a partir do artigo 312 ali do Código Penal, quando fala dos crimes contra a administração pública, e um dos crimes ali é o peculato. Peculato é você subtrair alguma coisa aí da sua repartição pública ou desviar, né, se tratando você na condição de funcionário público, tá certo? Vamos lá. Promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos
no recinto da repartição. Então, o que acontece? Adotar um espírito de colaboração, porém não ficar criando laços muito pessoais, demonstrando interesse que não tem coerência com o trabalho. Isso aqui é observação minha, tá? Isso daí que está grifado é observação nossa, tá? Então, você não vai ficar demonstrando, eu gosto de B, não gosto de C, né? E aquela pessoa ali é ruim, aquele chefe ali, ele é muita casca grossa, não sei o quê, e fica fazendo manifestações de gostar ou não gostar de alguém dentro da repartição pública, tá certo? Outro ponto é não fazer lista de donativos, ou seja, no horário de trabalho ficar arrecadando dinheiro para qualquer coisa, rifa, essas coisas, tá? Nesse caso, para você lembrar na hora da prova, eu coloquei até um exemplo aqui meio pitoresco. Por exemplo, a listinha a revistinha do Avon, né? Que sempre tem aquele funcionário que passa com Avon, Jequiti, coisa e tal, né? Então, não pode, tá, gente? Vamos lá. Só para você fazer uma relação aí, uma correlação aí para você acertar na prova, beleza? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Aqui, gente, vocês fazendo um link aqui, um diálogo, né, entre as normas, que isso aqui você vai estudar também em outro tópico, com a lei de abuso de autoridade, né? E lá está tipificada a conduta da carteirada, por exemplo, né? Você não pode dar carteirada, facilita aí porque eu sou guarda municipal, facilita aí porque eu sou policial, coisa e tal, né? Então não pode fazer isso daí, tá? Você não pode de forma alguma exigir alguma vantagem por ser guarda municipal, tá? Então você poderá, nesse caso, incorrer no artigo 316 do Código Penal, que vocês verão ali à frente, depois quando falarmos dos crimes contra a administração pública, né? Que vamos falar do crime de concussão tipificado no artigo 316. Vou até colocar aqui, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, tá certo? Muito importante essa parte. Vamos lá. Então, você é proibido ainda de coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária. Opa, tá chegando a eleição aí, né? Aí tá rolando aqueles panfletinhos, coisa e tal, ó. Você vota em mim, senão eu vou tirar você aí da repartição. Não vou te promover, coisa e tal. Isso daí não pode, tá, gente? Essas perseguições aí. Participar da gerência ou administração de empresa industrial, comercial ou bancária, salvo quando se tratar de cargo público de magistério. Sétimo, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, industrial ou bancária, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Pessoal, só para ser bem rápido aqui na explanação, geralmente você não pode ser aquele sócio administrador, aquele que comanda a sociedade, sendo funcionário público, tá? Você pode ser o sócio cotista, aquele minoritário, aquele acionista, né? Mas não aquele que administra a empresa, tá certo? Isso aqui pode dar algum problema para vocês, tá bom? Vamos lá. Praticar usura em qualquer de suas formas. Imagine que o cara é agiota, pratica agiotagem ou extorsão, né? Ou empresta um dinheirinho lá, juros abusivos. Você não pode praticar usura em qualquer de suas formas. Nono, pleitear como procurador ou intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de percepção de vencimento e vantagens de parente até o segundo grau. Então você não pode exercer a advocacia administrativa, aquilo que é proibido também no artigo 321, que é crime contra a administração pública. Então você não pode, na figura de funcionário público, pleitear direitos ali, a não ser que é percepção de vencimento, vantagens de parentes até o segundo grau, tá certo? Vamos lá. Logicamente, não pode receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão da função pública, os agrados, os mimos, por conta do seu próprio serviço. Só que pode aí ocasionar o crime ali do 327 do Código Penal, que é corrupção passiva. Corrupção ativa é aquele que oferece, certo? E corrupção passiva é aquele que recebe. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho em cargos que lhe competir ou a seus subordinados.
Então, nesse caso, você pegar um serviço da repartição e terceirizar seu serviço para alguém, né? Então não pode, tá bom? Exercer atividades que possa comprometer ou ser incompatível com a função pública. O cara trabalha de guarda municipal e depois ele vai trabalhar na biqueira do Zé, né? Ele vai ajudar a vender algumas coisinhas lá ilegais. Então você não pode fazer isso. Além de cometer crime, você está colocando em risco aí a atividade aí na guarda municipal e a sua atividade como funcionário público, tá certo? Totalmente incompatível. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras e outras atividades estranhas ao serviço. Por exemplo, você está lendo o estatuto lá do seu cargo, você está lendo os regulamentos, as portarias, beleza. Mas aí você começa a se entreter, né, lá no serviço, lá no Netflix. Então não pode, né, gente? Próximo, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificável. Falamos lá em cima, lá, que é um dever você ser assíduo e pontual. Atender as pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares. Tem funcionário, gente, em vários lugares, que a repartição pública parece uma extensão do seu escritório, tá? A repartição pública vira um escritório particular para ele negociar as coisas dele. Então, vou vender, comprar carro, coisa e tal, opa, vai lá no serviço lá que a gente negocia. Aí coloca até o chefe para fora, deixa eu usar a sala aqui que eu preciso negociar. Então, isso daí não pode, viu, gente? Então, fiquem atentos aí. Empregar material de serviço público em serviço particular. Opa, tem as canetas aqui, tem as coisas aqui do serviço, tem uma munição aqui, eu vou levar essa munição aqui para o bico, né? E vou usar lá para dar uns tiros lá para cima. Não pode, gente. Não pode. Fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o governo por si ou como representante de outro. Então, você vai se aproveitar ali, eu faço parte da administração pública, eu quero algumas facilidades junto à administração pública em contratos, coisa e tal. Você não pode fazer isso daí. Proibido ainda, incitar greves ou a elas aderir ou praticar atos de sabotagem contra o regime e o serviço público, tá? Já foi manifestado através de jurisprudência o direito da greve do funcionário público, né? Então, se a gente for pensar bem, alguns dispositivos aqui, eles acabam sendo um pouco contraditórios, decorrência da data que entrou em vigor, por exemplo, esse normativo aqui, tá? Esse estatuto. Mas hoje é pacífico alguns cargos aí, a maioria dos cargos públicos aí pode aderir à greve, fazer greve e tudo mais. É lógico, com aquela característica dos serviços essenciais, você precisa ter um percentual funcionando, só que há uma proibição dos policiais, por exemplo, fazer greve, tá? Os policiais estão proibidos de fazer greve. Vamos lá. Funcionar direto ou indiretamente em qualquer processo ou documento, ou exarar despacho decisivo ou interlocutório em quaisquer papéis que se refiram a trabalho que tenha orientado ou executado pessoalmente ou para pessoa jurídica ou física. O que acontece, gente? Por exemplo, num despacho, numa decisão, você favorecer alguém, porque você, por exemplo, você tem interesse naquele despacho, você tem interesse no resultado daquilo, né? Eu vou deferir, por exemplo, a compra de algum produto porque o vendedor lá é meu amigo. Então, não pode, tá? Além de você cometer uma série de irregularidades aí, até mesmo algum tipo de crime, tá certo? Parágrafo único. Não está compreendida na proibição do 6º a participação do funcionário na direção ou gerência de cooperativas e associação de classe ou como seu sócio. Então, nesse caso, pessoal, a gente já viu lá a proibição de você ser administrador, mas você pode ser gerente de cooperativa, associações, que faz parte aí do funcionalismo público, tá certo? Preste atenção nas exceções, pois são cobradas muito na prova. Então, a gente está caminhando aí para o final quase da responsabilidade, capítulo 9. Então, aliás, 4º, artigo 168. Responsabilidade. Pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente.
Então, às vezes, um ato feito ali pelo funcionário público vai repercutir tanto na esfera civil, indenizatória, penal, que é a criminal, igual eu falei para vocês, um ato ali, por exemplo, dentro da repartição pública, às vezes pode repercutir tanto na esfera de responsabilização, como também criminal, tá certo? Fora a administrativa que eu acabei de falar. 169. A responsabilidade civil decorre do procedimento doloso ou culposo, que importe o prejuízo da fazenda pública ou de terceiros, tá certo? Então, se você cometeu alguma irregularidade ali, que trouxe prejuízo ao erário, aos cofres públicos ou a terceiro, você vai responder tanto na forma dolosa, né? Eu quis fazer, como eu não quis fazer. Quer dizer o quê? É por imprudência, imperícia, por negligência. Da mesma forma, você irá responder pelos prejuízos. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo causado à fazenda municipal, no que exceder as forças de fiança, poderá ser liquidada mediante o desconto em prestações mensais não excedente a 10ª parte do salário, né, gente? Então, esse pagamento aí da indenização pode repercutir nos vencimentos da remuneração, tá, do funcionário, mas aí tem um limite de 10%, tá? 10%, lembra isso para sua prova, 10%. E também na falta de outros bens que respondam pela indenização. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal em ação regressiva. Quer dizer o quê? Há responsabilidade objetiva do município pelos atos dos seus funcionários. Por exemplo, se alguém processou para receber alguma coisa em decorrência de um dano causado por um funcionário, ele não vai, na maioria das vezes, processar o funcionário diretamente. Ele vai processar a Fazenda Municipal. Aí o que acontece? A Fazenda Municipal vai pagar o terceiro prejudicado. Só que o município vai cobrar do funcionário público que causou esse prejuízo. Então, se chama ação regressiva. É você regressar ali contra aquele funcionário público que praticou aquele ato lesivo, tá? Proposta depois de transitar em julgada a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda Pública a indenizar o terceiro prejudicado. Então, passou lá, o terceiro prejudicado entrou com uma ação de indenização contra a Fazenda Pública, transitou em julgou, a Fazenda Pública vai pagar ali, às vezes, por precatórios, e exatamente depois de trânsito em julgado, quer dizer, acabou aquele processo, a Fazenda Pública vai apresentar um processo, vai processar o funcionário público por aquele prejuízo, como já havia falado anteriormente. 170. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nesta qualidade. 171. A responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticadas no desempenho do cargo ou função. Preste atenção. Significa uma conduta comissiva, fazer algo, ou uma conduta omissiva, deixar de fazer algo. Então, pode ter tanto a consequência danosa, você fazer alguma coisa, como você deixar de fazer, tá? Algumas observações: não confundir proibições com deveres, tá certo? Nesse caso, durante sua vida como servidor público, você deverá observar as normas gerais acerca das funções exercidas e obedecê-las. Nesse sentido, um dever é uma imposição legal, quer dizer, fazer aquilo que está determinado por lei. Nesse sentido, o servidor deverá adotar uma determinada conduta, um dever de fazer algo. Quanto às proibições, é um alerta que a lei traz, no sentido de que o servidor não deverá praticar as condutas descritas na norma, na lei. É um verdadeiro dever de não fazer algo, tá? Ambos deveres e proibições deverão ser observados sob pena de responsabilização, tá? Se você curtiu aqui, dê um joinha aí pra gente, compartilhe, comente aí embaixo, tá? Eu vou deixar o link para pré-venda. Ainda eu estou terminando o nosso material aí, voltado ao Vadmer com esquematizado, só que você já deixa seu nome na lista, tá? Para que eu possa entrar em contato com vocês. Vou deixar aí o link do cadastro para você se cadastrar
para que a gente possa conversar futuramente, tá? Um forte abraço, até mais. Eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês em breve possam tomar posse aí no cargo desejado. Até mais, pessoal.